Olá, queridos alunos do José de Alencar, que saudade de vocês, que saudade do meu bom e velho amigo Quadro Branco, né? Mas enquanto nós não podemos voltar às atividades presenciais, vamos seguindo aqui com aquilo que a tecnologia pode nos propiciar, né? Gente, essa aula de hoje foi feita pensando na contemplação daquele conteúdo de tópicos gramaticais que está previsto no plano curricular do terceiro ano do ensino médio, que estaria previsto para o segundo bimestre, né? Inclusive, esse conteúdo foi passado aí através das atividades e nas aulas remotas em junho. Ele foi iniciado por mim com a primeira parte, que é a concordância nominal, né? Mas aí hoje nós vamos falar aqui um pouquinho acerca da concordância verbal, para que na aula de revisão da segunda semana de aulas remotas do mês de agosto, nós possamos fazer uma revisão e a resolução de alguns exercícios, para deixar esse assunto aí um pouquinho mais claro, né? E a concordância verbal e a concordância nominal são aspectos extremamente importantes, principalmente no dia a dia, para utilizar a língua portuguesa corretamente nas situações formais de comunicação e, claro, né, na nossa tão importante produção textual, que é a redação, que vocês vêm treinando aí com afinco, ok? Então, saber utilizar de forma correta a concordância verbal vai te ajudar, vai te colocar bem à frente no que diz respeito à avaliação da competência 1, tá? Então, vamos aqui ao material preparado, ok? Vocês já podem ver inicialmente, né, essa frase aí de impacto. Quem nunca ouviu, né, certamente deve conhecer essa música aí da banda brasileira, o Traje a Rigor, que diz Inúteis, né, que é o nome da música. Mas aí o vocalista, não é, o compositor, quem fez aí a letra, certamente utilizou, né, esta colocação aqui com, claro, um modo intencional, né? Com certeza ele tinha um objetivo estético quando ele coloca essa construção da seguinte maneira: a gente somos inútil. Então, olha só, não há a concordância aqui prevista pela norma culta. Por quê? Porque nós sabemos que o agente, não é, que é muito utilizado, inclusive eu mesma que iniciei a aula falando aí agente, né, amplamente utilizada socialmente. No entanto, quando você vai usar essa construção, é preciso ter a consciência de que é um termo, é uma expressão que está aí no singular, né? Portanto, você deve considerar que o verbo que você vai utilizar também deveria estar no singular, né? Justamente para que essa escuta, né, essa construção não cause estranhamento aos ouvidos. Vejam que, naturalmente, né, seria... normalmente você vê por aí e não seria tão grosseiro para a língua portuguesa. A gente é inútil. No caso aqui, ele colocou o verbo somos, que está prevendo aí a primeira pessoa do plural. Nós somos inúteis. E no caso, ele não concordou nem o adjetivo ao final da frase, né? Mas fica aí a dica, a música é muito bacana para que vocês escutem e certamente o artista tinha aí essa visão estética e tinha essa intenção de trazer aí alguma crítica, algum questionamento em relação ao conteúdo que é tratado na música, tá? A gente não é inútil, então vamos seguir. Olha só, pessoal, lembrando que lá nas aulas de concordância nominal, né, nós vimos um pouquinho acerca do que é essa regra de concordância, tá? A gramática normativa da língua portuguesa, ela diz pra gente que na concordância nominal, né, o seu substantivo, que é o núcleo daquele sintagma nominal, ou seja, o núcleo da frase, né, estamos falando aí necessariamente de uma frase colocada como o núcleo da frase sendo um nome, ou seja, um substantivo. E aí, claro, os outros termos que estão relacionados a esse substantivo, os artigos, os adjetivos ou aquelas palavras com valor de adjetivo, eles devem concordar, claro, em gênero e em número com o núcleo desse sintagma nominal, que é o substantivo. Então, se eu digo menina bonita, eu estou concordando. Menina, gênero feminino, bonita,
gênero feminino, número, singular, singular. Se eu digo meninas bonitas, eu estou concordando em gênero e em número. Meninas, plural, bonitas, plural. E menina, eu não ia colocar menina bonito, né? Então, é natural essa concordância nominal, tá? Mas há alguns casos que vêm aí inversos que acabam causando aí algumas dúvidas. Para isso, não deixe de participar da revisão que vai entrar ao ar sexta-feira desta semana, ok? Gente, olha só, no que diz respeito à concordância verbal, nós vamos deixar de lado um pouquinho aí o sintagma nominal, os substantivos, adjetivos, e vamos nos ater aqui ao verbo e o sujeito. Então, sintaticamente, quando você analisa ali uma frase, você sabe, né? Nós sabemos que nós temos ali um sujeito e um predicado. O sujeito é aquele que pratica a ação verbal, não é isso? Ok. Então, a concordância verbal, ela diz exatamente o seguinte, analisem aqui a regrinha. A concordância verbal pode ser definida como o princípio pelo qual o verbo, né, atenção, então meu foco aqui é o verbo, deve ser flexionado em número singular ou plural e pessoa, tá? No caso aqui, primeira, segunda ou terceira, do plural ou do singular. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? De acordo, verbo, de acordo com o sujeito a que se refere. Olhando assim, parece muito simples, parece, mas a língua portuguesa é vasta, ela dá uma infinidade de possibilidades, né? E é com essas várias possibilidades que a gente tem que ter cuidado para não estar ferindo aí essas regras, ok? Vamos aqui ao exemplo, tá? No caso, há já duas possibilidades inicialmente. Eu tenho aí quando eu tenho um sujeito simples, ou seja, uma frase em que eu tenho um só núcleo, tá? Lembrando que o núcleo é a parte principal do sujeito. Por exemplo, se eu digo a professora, o meu núcleo desse sujeito é professora, ok? Olha só, então quando eu tenho um único sujeito, a concordância é simples e é direta. Vejam aqui o exemplo. Verbo e sujeito devem concordar em número e em pessoa. Eu cheguei. Perfeitamente, vocês conseguem visualizar. Tu chegaste, né? O aluno chegou. Os alunos chegaram, né? Então, quando nós temos aí apenas um núcleo, né? Quando nós temos um sujeito simples, ou seja, essa concordância ela se dá de forma tranquila, ok? No entanto, nós sabemos que há casos, né, em que a concordância ela não é feita de acordo com a regra que nós apresentamos. É o caso, por exemplo, quando nós temos um instante, pronto, quando nós temos aqui os sujeitos compostos, tá? O que é um sujeito composto? É uma frase que vai apresentar dois núcleos de sujeito. Vejam aqui o exemplo. Por exemplo, se eu digo a professora, os professores e os alunos devem participar dessa reunião. Opa, eu tenho aí, quem é que deve participar dessa reunião? Os professores e os alunos. Então, vejam, eu tenho dois sujeitos. Logo, eu terei dois núcleos. A professora, os professores e os alunos, ok? Vamos lá o exemplo. Então, a regra diz o seguinte. No caso de mais de um núcleo, ou seja, o sujeito composto, quando o sujeito está anteposto, o verbo vai para o plural. Já quando o sujeito está posposto, o verbo pode ir para o plural ou concordar com o núcleo mais próximo. Gente, olha só. Essa regrinha aqui, ela está dizendo simplesmente o seguinte. Quando o sujeito, né, ele está antes do verbo, tá? Esse sujeito composto, o verbo claramente vai para o plural, tá certo? No caso aqui, nós temos esse exemplo aqui abaixo. Olha, a pena, olha só, a pena e o pensamento. Vejam que eu tenho aqui dois núcleos, pena e pensamento. E eles estão, antes do verbo. Qual é o meu verbo? Corriam, né? Então, vejam, a pena e o pensamento. Vejam que não faz sentido eu colocar a pena e o pensamento correu. Visivelmente, né? No caso, quando você já escuta
a sonoridade já não é adequada, já lhe causa aí um estranhamento. Então, naturalmente, você já vai fazer a concordância. A pena e o pensamento corriam sobre o papel. Então, esse é o caso, quando o sujeito ele vem antes do verbo. Vejam como é simples. Ele deve ficar, o verbo deverá ficar no plural. É o que a regra nos diz, ok? Já quando eu tenho um sujeito que está posposto, um sujeito que vem depois do verbo, tá? Eu tenho duas possibilidades. Vamos atentar. Ele pode aí concordar com os dois e o verbo irá para o plural. Olha só. Sujeito, eu tenho aqui o sujeito. Emocionaram-me este poema e o outro. Então, eu tenho aqui sujeito 1, para que fique claro. E eu tenho aqui sujeito 2. Entenderam? Então, eu posso pegar aqui este sujeito composto, né? Os dois elementos do sujeito composto, e eu vou concordar os dois utilizando no plural. Então, eu vou usar o meu verbo no plural, em terceira pessoa. Eles emocionaram-me. Eles me emocionaram. Tá ok? Vejam que a outra possibilidade, né? A primeira você pode colocar no plural e na segunda você vai concordar com o termo mais próximo. Gente, simples assim, ok? Sujeito veio antes, sujeito composto veio antes do verbo, plural. Sujeito composto veio depois do, sujeito composto veio depois do verbo, eu vou ter duas possibilidades. Colocar no plural, né, concordando com os dois termos, ou eu vou concordar com o termo mais próximo. Qual é o termo mais próximo? Poema. Poema está no singular? Sim, tá? Poema está no singular. Então, a minha frase vai ficar: emocionou-me. Vejam aqui, ó, o verbo no singular. Terceira pessoa do singular. Ele me emocionou, ok? Emocionou-me este poema. Professor, por que a frase não começou me emocionou? Gente, porque é uma inadequação, que é um outro conteúdo de colocação pronominal, próclise, ênclise e mesóclise. Você não começa uma frase me emocionei. Não, emocionei-me. Mas, se eu já coloco, ó, um pronome antes, ele me emocionou, aí já é possível. Ok? Então, vejam só, nós vimos aqui que quando o sujeito é composto, ou seja, eu tenho dois núcleos desse sujeito, eu tenho aí duas regras, duas situações, né? Quando esse sujeito, ele vem antes do verbo, e aí obrigatoriamente eu tenho que colocar o meu verbo no plural, porque eu estou falando de dois itens, tá? E quando esse sujeito ele vem depois do verbo, que é o que acontece nesses dois exemplos aqui, né? Quando ele vem depois, eu tenho a possibilidade de colocar no plural ou concordar com o termo mais próximo. Não ficou claro ainda? Não tem problema, eu vou escrever uma frase do zero, né, aqui no próximo exemplo, para que a gente possa tornar esse conteúdo mais claro, ok? Gramática é assim mesmo, tá? Tem horas que parece ser muitas informações, né? Mas nós temos que nos atentar aos detalhes para conseguirmos desenvolver aí uma boa aquisição do conteúdo. Então, vamos lá. No caso de um sujeito simples, olha só, recomeçando aí do zero, ok? No caso de um sujeito simples, eu posso colocar aqui essa frase. O relógio corretamente. Então, pronto. Vamos lá analisar a frase, certo? Eu tenho aqui, o relógio marca as horas corretamente. Quem é o meu sujeito? O relógio, né? Eu tenho aqui todo esse sujeito, mas o núcleo do meu sujeito é o termo relógio, ok? Olha só, o núcleo é o relógio. Então, o relógio marca, simples assim. Eu tenho aqui um sujeito simples e eu estou concordando, né, com o verbo. Ele marca, olha só, ele, tá? Terceira pessoa do singular. Pronto. Quando se trata de sujeito simples, a concordância ela acontece direta, de uma forma direta. Cuidado apenas para quando o sujeito vier depois do verbo. Aí você vai ter que atentar, né, para qual é o elemento que está praticando a ação verbal. Se estiver no plural, você deverá colocar o seu verbo no plural
também, ok? Vamos aqui para o caso do sujeito composto, que é o que geralmente pode causar aí um nó na cabecinha da gente, tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui a frase: a caneta e a lapiseira, olha só, a caneta e a lapiseira estavam baratas. Olha só, gente. Então, eu tenho aqui dois núcleos, né? Claramente, a caneta e a lapiseira. Então, eu tenho o núcleo 1, na verdade, o núcleo é só caneta, tá? Eu tenho o núcleo 1 e eu tenho o núcleo 2. Olha só. Então, claramente, eu tenho aqui um sujeito composto, né? Que está antes do verbo. O que acontece mesmo quando o sujeito vem antes do verbo? Necessariamente, o meu verbo deverá ir para o plural. Plural, elas estavam baratas. Terceira pessoa do plural. Então, assim, fica bem simples, não é isso? Então, vamos aqui ver um outro exemplo quando o verbo vem aí antes. Eu vou deixar aqui o espacinho para colocar o verbo e aqui abaixo também o espacinho para colocar o verbo, tá? Então, aí, o verbo vindo antes, eu tenho duas possibilidades. Vamos lá. Quais são as duas possibilidades, Daniele? Gente, muito simples. Olha só. A regra diz o quê? Que eu tenho a opção, quando o meu verbo vem antes desse sujeito composto, eu tenho a opção ou de concordar com o termo mais próximo, é o que acontece aqui. Quem é o termo mais próximo? Caneta. Então, como é que meu verbo vai ficar? Estava. Estava barata a caneta e a lapiseira, tá? Então, eu vou concordar com o elemento mais próximo. No entanto, também tenho a possibilidade de fazer a concordância considerando os dois termos. Estavam baratas a caneta e a lapiseira, ok?